Queridos, para falar sobre advérbios e orações adverbiais, o que eu gostaria de começar falando para vocês é fazendo uma pergunta. Que horas são? Olha, no horário de Brasília... Agora tá 3h48. Pelo horário de Brasília, Lívia, são 3h48. Mas o professor louco para dar aula de advérbio pergunta que horas são. Por que eu perguntei que horas são? Não só porque isso é uma doutrinação comunista, mas, brincadeira, quando a gente pergunta que horas são, a gente localiza o que está acontecendo num tempo. Tempo é um dos tipos de advérbio. Quando a gente pergunta que horas são e eu digo que é horário de Brasília, a gente situa o que está acontecendo num lugar. É o Brasil. Quando eu pergunto para vocês que horas são e a gente responde que hoje, o dia de hoje é 27 de novembro de 2020, e nós estamos passando por uma pandemia e mais de 100 mil mortos, a gente teve mais de 100 mil brasileiros que morreram, a gente está localizando tudo o que está acontecendo no contexto. Advérbios servem para isso. Advérbios servem para localizar num contexto maior, seja de finalidade. Para que é que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo essa aula? Para que eu estou fazendo essa aula? Só para ficar mostrando coisas horríveis para vocês? Não. Eu estou fazendo essa aula, primeiro, para explicar orações adverbiais. Segundo, para explicar a atividade 16. E terceiro, para fazer vocês pensarem sobre a vida de vocês. Eu acho que já deu para perceber que desde o começo do ano meu intuito vem sendo esse. Eu não quero pessoas alienadas, não quero pessoas loucas, tá? Eu não quero pessoas que nessa oração que me falem, por exemplo, ai, olha, tá chegando o Natal, falta menos de um mês pro Natal. Eu não quero pessoas que, em vez de olhar para 100 mil pessoas que morreram, a hora que olhem para o relógio, simplesmente falem, ah, falta 3 horas para eu jantar, enquanto tem sei lá quantas mil pessoas sem comer. Eu não quero pessoas que, enquanto eu estou falando de advérbio, não entenda que o advérbio você pode usar, inclusive, numa dissertação. Bom, mas vamos lá, então. Vamos começar, tô falando demais. Eu preciso passar a minha tela para vocês, não vocês me enxergam. Vai começar a chover aqui, mas eu espero que dê tudo certo. Vamos lá, vamos passar a minha tela. Vocês estão enxergando meu computador? A minha tela aqui, eu mexendo no mouse? Sim? Ih, meu gato bateu aqui. Vocês estão enxergando a minha... Ok. Vamos lá, então. A atividade 16. Queridos aluninhos fofos, eu vou fazer assim. Por quê? Porque eu preciso ver vocês. Qualquer problema, vocês, por favor, mandem mensagem aqui ou no grupo. Atividade 16, para quem perguntou que horas são e falou de todo esse contexto, circunstâncias, advérbios, tá? Eu não estou perdendo o tema da aula. E falou de todo esse contexto, eu não poderia falar de nada do tipo Jingle Bell, vamos ser felizes e paz no Natal. Por vários motivos, um deles é que o Estado é laico. Eu não sei qual é a religião de vocês, e eu preciso respeitar isso. Eu não posso impor uma coisa cristã em cima de vocês. Porque um judeu, se eu desse qualquer coisa, tipo... Para começar, Papai Noel é uma construção da Coca-Cola para vender coisa. Isso não existe, tá? E se eu impusesse uma coisa cristã em cima de vocês, se vocês não tivessem essa religião, eu teria um problema. Então, para quem perguntou que horas são, perguntei que horas são para falar com vocês de charges como essa. Estão vendo isso aqui? Tem 2 mendigos com pratos, com pedaços de peru, né? Que são comidas tradicionais no nosso país que as pessoas comem. Um deles falam assim, essa época de Natal as pessoas ficam boazinhas e nos enchem de comida. Nos enche, olha a variedade não padrão, tá? Isso aqui não é um erro, é simplesmente uma variedade não padrão do português, ok? Porque eu disse que é mentira. Olivia, você, assim, eu tive uma professora que falou pra mim que a gente, depois de se formar, ia ser chato, ia receber o carimbo de chato na testa. E é mais ou menos isso. Você pode falar pra sua irmã que o Papai Noel foi uma imagem feita nos Estados Unidos para ligar o São Nicolau, porque tudo é ligado ao cristianismo, né, que é a religião majoritária do Brasil, para vender Coca-Cola, tá? Inclusive, você pode falar que a maioria das propagandas de Natal tem neve, só que no Brasil quase não neva, né? Por que será? Porque lá no hemisfério norte, nessa época do ano, estamos no inverno, e não no verão, como aqui. Mas voltando para cá, a gente está em outras horas, tá? Em outro local. Que lugar, que advérbio nós estamos? Esse segundo mendigo
responde o seguinte: não recuse nada, coma tudo, pois ficaremos um ano inteiro esquecidos por elas. É essa a realidade que a gente tem no Brasil, em que eu perguntei que horas são e que tem mais de 100 mil pessoas que morreram e parece que o presidente não tá nem aí pra isso. Não é um país de, gente, vamos desenhar a árvore de Natal? Eu jamais proporia uma atividade dessa para vocês. E vocês pintarem árvores de Natal, primeiro porque vocês são no 9º ano. Vocês já não são mais crianças. E segundo, porque isso é ridículo, por vários motivos. Pela laicidade do Estado, porque isso não dá criticidade nenhuma, porque isso não tem nada a ver com a matéria que a gente está vendo. Bom, então vocês vão analisar essa tirinha aqui. Primeiro sobre o quesito da variedade aqui, ó. As pessoas nos enchem. Essa seria a variedade padrão. Mas, dado o contexto, provavelmente eles são amigos. De familiaridade, de falta de monitoramento, se justifica ele dizer as pessoas nos enchem. Tudo bem? Isso é a variedade. Ó, eu tô ligando com a primeira atividade do começo do ano. Tá? Uma outra questão, a questão 2, ela fala para vocês de uma casa do Rio de Janeiro. Enquanto eu falo da casa, eu gostaria, por favor, que vocês prestassem atenção ao que está escrito aqui, que eu coloquei em azul. Uma casa do Rio de Janeiro que se chama Casa NEM, enquanto meus cachorros gritam. A Casa NEM é uma casa que abriga pessoas que foram expulsas de casa, LGBTQIA+, porque infelizmente ainda existe isso. Muitas pessoas da minha comunidade são expulsas da família, assim que se assumem. E aí elas não têm onde passar o Natal, e essa casa aglomera muitas pessoas para fazerem uma festa nessa época do ano. Então tem um texto falando dessa casa, que eu tirei de um site específico, do UOL, e são perguntas de interpretação. Mas a questão é, o que eu gostaria que vocês vissem aqui, quando eu perguntei de novo que horas são, e eu situei vocês no tempo, o que eu quero com essa atividade é situar vocês num país que tem desigualdade social, num país que tem pessoas que são marginalizadas socialmente, não é um país bonzinho, não é um país que cai neve, não é um país onde o Papai Noel entra por chaminé, até porque aqui não tem chaminé, porque é quente pra caramba, né? Pra que ia ter chaminé? Nós não estamos na Europa setentrional. Nós estamos no Brasil. O local é importante. Qual é o advérbio de lugar nosso? Brasil, não é Europa, tá? Então eu queria situar vocês nesse contexto. Esse é o objetivo dessa atividade. E fechar tudo que a gente tem visto de um modo que vocês pensassem sobre que hora é hoje eternamente. Que hora é, onde nós estamos e para onde a gente vai. A questão 3 tem a ver com esses dois textos aqui. Ó. Eu vou comparar os dois. O primeiro deles, já que estamos falando de Papai Noel. Papai Noel existe? E sobre a argumentação? Olha, sinceramente, seria fisicamente impossível que um homem tão obeso como seria Papai Noel como Papai Noel é, de acordo com as histórias, flutuasse no ar. Além disso, para que ele entregasse presentes para todas as crianças no mundo em apenas uma noite, seria necessário que ele viajasse a uma velocidade maior que a velocidade da luz, o que faria com que ele, o trenó, as renas pegassem fogo. Ou seja, se o Papai Noel existia, ele morreu queimado no Natal passado enquanto tentava entregar presentes. Isso aqui se chama argumento pelo ridículo, tá? A pessoa está sendo ridícula para falar que Papai Noel não existe na minha invenção. E aí aqui a gente tem de um lado um cientista falando sobre o monstro do Lago Ness e falando assim, olha, dessa forma a gente explica que o monstro do Lago Ness não existe. Alguma pergunta? O Papai Noel levanta a mão. O que eu quero que vocês reflitam, esses dois textos falam a mesma língua ou não? É bem óbvio essa questão. A última pergunta, seguindo a mesma toada, né, de que horas são, de onde nós estamos falando, de que país nós estamos falando, em que país nós vamos passar o Natal, sobre quais condições, tem o Papai Noel falando, ho, 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 eu sou o Papai Noel, para alguns mendigos. Um deles fala, chega mais, a gente também não existe. Quando ele fala a gente também não existe, ele não está falando que ele não existe porque ele é uma criação, uma lenda. Ele está falando que ele não existe para a sociedade. Quantas vezes vocês não viram um mendigo na rua sem se importar com a história dele? Quantas vezes isso não é automatizado? Claro que existem N histórias, tá? Eu não sei porque todas as pessoas que estão na rua, mas muitas delas passaram por vários problemas. Socialmente elas não existem. A gente passa por elas, vai no mercado, vai em vários lugares e finge que elas não estão lá. Num lugar, no advérbio de lugar que elas estão. A aula também é para isso. Qual é a finalidade? Vocês vão ver que existe uma subordinada final da aula. Para fazer vocês refletirem sobre essas questões. Eu estou olhando o celular porque está tocando para ver se não são vocês, tá?
Bom, alguma dúvida sobre a atividade 16? Não? Alguma dúvida? Não? Fez sentido para vocês, de acordo com o que a gente já vinha trabalhando? Ou vocês esperavam que eu ia falar alguma coisa sobre a paz mundial, que não existe? Vocês esperavam que eu ia falar sobre a paz mundial, né? Na atividade do Natal. Fala a verdade. Ou sobre como nós somos um país maravilhoso. Bom, claro que eu tô sendo irônico. Vamos pra aula? Deixa eu ver o que a Lívia escreveu, peraí. Faz sentido a atividade para mim. Obrigado, Lívia. Queridos, vocês estão vendo meu PowerPoint? Deixa eu voltar. Eu não consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês viram o PowerPoint na hora que eu abri? Viram? Não viram? Escrevam para mim, por favor. Ok, então eu vou voltar pro PowerPoint. Eu não consigo abrir aqui. Então, se cair, vocês me mandem mensagem pelo grupo, por favor, tá? Vamos lá, eu vou continuar falando, ou qualquer coisa vocês me interrompam por áudio, tá? Liguem o áudio e falam, ó, professor, não entendeu, caiu, tá com problema, tá travando. Queridos, vamos falar sobre advérbios. Eu já começo, eu falei pra vocês que a live de hoje era de super sucessos. Eu perguntei que horas são. Agora são 3h59, já quase 4 horas da tarde. Não esqueçam da hora. E pra falar de advérbio, me veio na mente uma playlist que eu tenho que são os funks advérbio de modo. Mentalmente, automaticamente, ela vai batendo, ela vai quicando. Quando eu falo automaticamente ela vai batendo, essa palavra está mudando o sentido da frase inteira. De que maneira? Por isso é um advérbio de modo. Ele responde a pergunta, de que maneira? De que maneira a pessoa vem batendo ou vem quicando? Abusadamente. Eu prefiro essa. Abusadamente ela vai batendo, ela vai quicando, ela vem tremendo. Bum, 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 bum. De que maneira ela faz tudo isso? De forma abusada. O advérbio que termina em mente, ele significa literalmente de forma. Ou malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente. Essa letra aqui é muito problemática, por vários problemas dessa música, tá? Isso é uma brincadeira, não é uma playlist minha. Mas a letra dessa música é muito problemática, e ficar nessa letra, ouvir funks por ouvir, é algo que a gente faria perigosamente. Porque muitas letras são machistas. Embora a gente possa entender também que algumas letras são das mulheres fazendo o que elas querem com o próprio corpo. Mas essa discussão vai além de usar advérbios. Vamos para um texto de apresentação do que são advérbios. Pense em palavras para especificar como, eu prefiro como, tá? De que maneira? Advérbio de modo. Como algo ocorre. Como dizer o onde. Lugar, advérbio de lugar. Como especificar para quê? A finalidade, oração subordinada adverbial final. Mas além disso, tudo acontece num tempo em que. Quando? Num tempo em que oração subordinada adverbial temporal. Ontem? Hoje? Por que vocês acham que eu perguntei que horas são? Hoje? Que dia é hoje? 27 de novembro. Mas ontem? O hoje era 26. O hoje de ontem era dia 26. As horas eram diferentes. Ou seja, tudo é relativo. Ou talvez não. Advérbio de provavelmente, incerteza. Provavelmente seja, estou incerto. Não, não é indubitável. Estou negando, advérbio de negação. Portanto, eu estou negando. Mas voltando às tais palavras. Aliás, o que são palavras? Você gosta de palavras? Gosto quanto? Muito ou pouco? Qual é a intensidade em que você gosta de palavras? Como colocá-las em um texto a depender da situação de fala? Como as escrever? Com qual intensidade? De que maneira? Com qual instrumento? Advérbio de instrumento? Com a caneta? De lápis? A mão? Até porque elas não andam. Não faria sentido dizer a pé. Se bem que, metaforicamente, algumas palavras pedem complementos, então transitam até seus objetos que as complementam. Enfim, são muitas perguntas, não é mesmo? Muitos pormenores. Advérbios indicam circunstância. Esse texto inteiro está falando que são advérbios, tá? Muitas circunstâncias. Aliás, eu estou cansado. O quanto? Muito cansado. Isso é verdade, tá, gente? Estou muito cansado. Apesar do que possa parecer, e eu já estou dando uma concessão para vocês de que eu vou falar alguma coisa ao contrário disso, tem muitos problemas. Não dá nem para perceber, né? Bom, a proporção que vivo, eles pioram. Em outras palavras, quanto mais eu tento, pior fico. Deveria insistir, conforme indica minha psicóloga, oração subordinada adverbial conformativa. Conforme. Sinceramente, modo, de maneira sincera, não sei. Calma, pausa necessária. Esse texto não é sobre mim não, tá? É sobre palavras.
Mas no fim elas dizem tudo ou nada. Afinal, o silêncio saiu errado, aqui era silêncio. O Word corrigiu errado, ó, tá vendo? Também fala. E como fala? As circunstâncias, detalhes, quantas particularidades de acontecimento. Por que eu dei tudo isso aqui para vocês? Porque eu estou tentando explicitar o que significa circunstância, que é aquilo que um advérbio indica. Uma circunstância, uma particularidade de um fato. Um advérbio, ele vai modificar ou um adjetivo, eu estou exausto, muito exausto, pouco exausto, é a intensidade. Um advérbio, ele foi muito mal. Ele não foi só mal, ele foi muito mal. Ou um verbo, eu falo demais, eu falo pouco. Aí tá modificando o verbo. Ou a frase inteira. Então, é isso que é um advérbio. Advérbio tem relação com advenir, que é o advir, o que há de vir literalmente o futuro. São literalmente coisas, situações auxiliares, particularidades que caracterizam um fato, uma situação e suas implicações. Quando eu pergunto que horas são, eu finjo que isso não é importante, porque é importante todo o contexto social. Quando vocês usam um advérbio, é para falar do lugar, do tempo, do modo, da circunstância. Alguém está falando do professor aqui, deixa eu ver. Só um segundo, por favor. Alguém estava falando que estava com problema no médico, agora foi dar certo. Deixa eu ver se alguém pediu para entrar. Não, ninguém pediu para entrar. Deixa eu só gravar um ar, gente, só um segundo. Pede para entrar na live, entra no link, por favor, que a gente tá na sala já. Um dos seus colegas de trabalho. Voltando. Tá dando para acompanhar onde eu quero chegar? Que eu tô explicando as circunstâncias? Tá dando para entender isso? Sim? Não, talvez? Ok. Bom, se posicionem, tá? Se não entenderem, me parem. Bom, vamos para os tipos de advérbios, então. Eu posso situar o lugar, como eu já falei. Ele aventurou-se em Lisboa. Infelizmente, não estamos em Lisboa, estamos no Brasil. Tempo, que horas são? Às 6 horas da manhã, pedi um cafezinho. Que hora que ele pediu? Causa, por que alguma coisa é feita? Morrendo de frio, quis comprar meias. É a causa. Por que ele quis comprar meias? O advérbio de causa responde a pergunta por quê. Advérbio de modo responde a pergunta de que maneira. Ouvia o que os portugueses diziam. De que maneira? Cuidadosamente. E veja que aqui isso é um adjunto. Lembra que eu falei? Eu posso tirar. Ó. Não é o verbo ouvir que pede isso aqui. Chegou de trem. Não é o verbo chegar que pede o meio. De que meio? Por qual meio ele veio? Ele transitou por qual meio? Ele veio de moto, a cavalo, a pé. Instrumento. Ele escrevia com giz as respostas dos colegas. Escrevia com giz, a lápis, de caneta. Afirmação. Eu vou sim viajar a Lisboa. Ou uma negação. A ave na gaiola não cantava mais. Isso é meio óbvio. Ou locuções adverbiais, né? Mas todas elas não vão sair muito disso. Advérbios tem vários. Se vocês forem pesquisar no qualquer lugar do Google, aí vocês vão ver listas enormes. Não tô aqui para passar lista, já falei que sou contra isso. Eu tô aqui para falar de que horas são. E a gente tá na hora de falar das orações subordinadas. Subordinadas. Por que tá errado? Não sei. Adverbiais. Queridos, os subtipos de orações subordinadas adverbiais nós podemos ter causais. Indica o quê? A causa. Deixa eu voltar para vocês. A causa. Por exemplo, faltou porque ficou doente. A oração faltou pode existir sozinha. Então ela é indicada acima. Ela é principal. Porque ficou doente depende da oração faltou. Então ela está embaixo. Ela indica uma causa. Por isso é uma circunstância da de cima. Eu estou colocando ela num que oração, num contexto. Qual é o contexto da falta? A causa de ter ficado doente. Como ela está ordenada abaixo, é subordinada. Como ela está indicando uma circunstância, adverbial. Qual é a circunstância? Causa, adverbial, causal. A comparativa, normalmente, segundo o verbo, não aparece. Eu trabalhei como um condenado. Trabalharia. Você está comparando você com um condenado. Eu como um leão. Comeria. Eu vivo como um doente. Viveria. A comparativa é literalmente, eu estou comparando uma coisa com outra. Deixa eu ver aqui. Calma, gente. Deixa eu ver. Tem alguma pessoa de vocês que não está conseguindo entrar. O que é isso?
Pede para entrar na live, clica no link, por favor, que a gente tá na sala. Só um minuto, gente. O que aconteceu? Não sei, alguma pessoa me mandou uma foto que eu não entendi. Algum de vocês é aluno, eu não sei nem quem é. Bom, mas voltando. Vistas as comparativas, vamos para uma outra. Conformativa. Indica conformidade. A circunstância que é conformidade. Em conformidade com que aquela situação vai acontecer. Se eu falo para vocês que nós estamos num país que está em conformidade com o vírus, por exemplo, como indicam as pesquisas, as mortes estão aumentando. Esse como não é uma comparação. Ele indica conforme, ele equivale a conforme. Conforme indicam as pesquisas, as pessoas estão se contaminando cada vez mais. Tá dando para entender? Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim? Tudo bem? Muito difícil? Ok. Me parem, tá, gente? Se vocês não entenderem. Condicionais, qual vai ser a circunstância, o pormenor que ela vai... Todas elas, como eu disse para vocês, são adjuntos. Qual vai ser o adjunto que ela vai colocar a principal? Uma condição, é uma hipótese. A condicional é uma hipótese que precisa ser preenchida, senão a de cima não acontece. Eu só falo com vocês se vocês prestarem atenção na aula. Se vocês não prestarem, se essa condição aqui embaixo não for preenchida, a oração principal não acontece. Tudo bem? Então, ela é subordinada porque está ordenada abaixo. Eu falo com vocês. Adverbial porque indica uma circunstância. Condicional porque a circunstância é de condição. Final, para quê? Qual é o motivo? Mas não é o motivo no sentido de causa. É literalmente de qual é o objetivo de tudo isso. Qual é o objetivo da nossa aula? Qual a finalidade da nossa aula? Eu estou dando aula para explicar orações subordinadas adverbiais. Esse para explicar orações subordinadas adverbiais é uma oração subordinada adverbial final. Por quê? Eu estou dando aula, oração principal, está em cima. Existe sozinho e está completo sintaticamente. Para explicar orações subordinadas adverbiais, está embaixo. Oração subordinada, ordenada abaixo. Tá, ordenada abaixo indica uma circunstância. Não é um substantivo, porque eu não posso substituir isso por isso. Eu estou dando aula a isso? Não faz sentido. Eu estou dando aula o qual explicar orações subordinadas? Não, não é um adjetivo. Sobrou advérbio. É um advérbio, isso é uma circunstância, é um pormenor disso aqui em cima, do porquê eu estou dando aula. É o fim, é o objetivo da minha aula. Qual é o fim da minha aula? Explicar orações adverbiais. Consecutivas. De tanto falar em orações subordinadas, eu espero que vocês entendam. O eu espero que vocês entendam é uma consequência da principal. De tanto falar em orações subordinadas. Tudo bem? De tanto isso, aconteceu aquilo. É uma consequência. A temporal é óbvia. Eu insiro aquilo num tempo. Que horas são? Nós estamos num momento em que mais de 100 mil pessoas estão morrendo. Esse é o momento. Estou falando enquanto muitas pessoas estão morrendo. Estou falando embaixo, enquanto muitas pessoas estão morrendo. Oração subordinada, ordenada abaixo do que eu estou falando. Por que é adverbial? Porque indica uma circunstância. Qual é o pormenor? Um tempo. Está indicando o tempo em que eu estou falando. Que momento é esse? Momento igual a que pessoas morrem. Concessiva, eu concedo para o leitor a noção de que algo não vai acontecer, de que a subordinada não vai ser suficiente para que a principal não aconteça. Quando eu digo para vocês que eu vou voltar para vocês para eu ver mais ou menos como estão as coisas. Apesar de todos os meus esforços, apesar de, por exemplo, eu ser muito claro e muito didático, vocês não entenderam orações subordinadas. Já quando eu falo, apesar de todos os meus esforços, embora eu tenha me esforçado muito, eu já concedo para vocês, ouvintes, que isso não vai ser suficiente para alguma coisa. Daí a noção de concessiva. Vejam, era diferente da coordenada adversativa por duas coisas. Primeiro, porque era subordinada, ela não faz sentido sozinha. Embora eu tenha me esforçado, ninguém vai falar uma coisa dessa sem um contexto anterior. Agora eu posso falar, estudei separado de firmão na prova, sem um mas. É diferente. Elas não têm o mesmo nível.
A coordenada, estudei, mas fui mal na prova, elas estão no mesmo nível. É isso aqui. Agora, a subordinada, não. Eu tenho, apesar do meu esforço, embaixo disso, aqui, ó, dependendo do que está em cima dessa oração principal, apesar do meu esforço, vocês não entenderam. Tudo bem? É isso aqui que eu tenho, ó. Apesar do meu esforço, vocês não entenderam. Se eu tirar a garrafa, o celular também cai. Por isso que ela é dependente, nesse sentido, ela não existe sozinha. E a concessiva já concede para vocês a ideia de que ela não é suficiente para a principal não acontecer. Beleza? Tudo bem? Difícil, gente. Vejam de novo, não fiquem com medo de nomes enormes. Esses nomes enormes são a simplificação de coisas, de análises. Eu estou analisando, quando eu digo que uma oração é subordinada, adverbial, temporal, eu analisei que ela está ordenada abaixo de uma principal, que ela apresenta uma circunstância e que essa circunstância é de tempo. Para resumir tudo isso, oração subordinada, adverbial, temporal. Os nomes não são rótulos, são resumos de análise. Ok? Vou voltar para a apresentação agora. Porque eu tenho uma tirinha muito da sem graça, mas eu adoro essa tirinha. Ó, tem o lobo mau e os 3 porquinhos. Quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza, eu ataco. Peraí, a pizza é de lombinho. Vocês acharam engraçado? Eu acho engraçado, gente. É legal, vai. Fala a verdade. Vocês entenderam? O lobo mau tá se disfarçando de entregador. Ele vai entregar uma pizza pros 3 porquinhos. Aí ele toca a campainha. A hora que eles irem pegar a pizza, ele ia atacar os porquinhos. Mas ele abriu a pizza e viu que era de lombinho. Lombo de porco. Eu não precisava ter trabalho de matar os porcos. Ele já tava com a pizza lá. Aí ele falou, desisto, vou comer a pizza. Tá, não é engraçado. Mas vamos voltar pra cá. Isso aqui serve para aprender orações adverbiais por quê? Lembrem, a quantidade de orações é a quantidade de verbos. Aonde eu tenho um verbo? Abrirem. Então, eu tenho uma oração aqui. Quando os porquinhos abrirem. A porta para pegar. Outra oração aqui. Eu ataco. Outra oração aqui. Qual é a oração principal disso aqui? Desse período inteiro? Que faz sentido sozinho? Quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza, faz sentido sozinho? Não. Então, não pode ser a oração principal. Para pegar a pizza, faz sentido sozinho? Não. Então, não pode estar em cima. Eu ataco, faz sentido sozinho? Eu atacarei. Em que circunstância é uma outra coisa. Isso não é uma pergunta do verbo. Não é o verbo que requer uma circunstância. Lobos atacam. O lobo está falando, eu vou atacar. Ponto. Você entende. Agora, em que circunstância você vai colocar num contexto? Essa é a oração principal. Deu para entender por que é ela que é a principal? Sim, eu ataco faz sentido sozinho. Por quê? Não é o verbo atacar que está pedindo nada. Você inserir num contexto, num local, é diferente isso aqui de eu falar eu caí da cadeira. Porque o verbo cair está pedindo da cadeira. Eu caí da árvore, eu caí... Ele vai pedir. Porque sem ele, tira. Você caiu da onde? Agora, aqui, não é o verbo que vai perguntar. Você vai atacar quem? Você vai atacar aonde? De que maneira? Isso são pormenores. Pormenores são adjuntos, não são complementos. Complementa é o objetivo do trânsito do verbo. Por exemplo, eu vou ao mercado. Aí esse locativo é um complemento do verbo ir. Porque quem vai a algum lugar. É o verbo que pede. O verbo atacar não pede nada. Só o sujeito. Pede atacar alguém. Mas é óbvio que ele vai atacar os porquinhos aqui. Tudo bem por enquanto? Sim? Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos desmembrar essas orações? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração principal aqui em cima, uma temporal enorme aqui, porque tudo isso aqui é uma oração só. Quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza, é uma outra oração. Isso, dentro dessa oração, isso aqui coloca essa oração numa circunstância, num contexto de tempo. Em que tempo? Em que momento? Quando? Responde a pergunta quando. Quando ele vai atacar? No tempo em que os porquinhos forem abrir a porta. Tudo isso aqui é subordinado a isso aqui, dessa maneira aqui. Toda essa oração é subordinada em relação a eu ataco, porque ela não existe sozinha. E ela especifica, coloca esse eu ataco em qual tempo, em qual circunstância. Que hora é hoje? Em que momento ele vai atacar?
quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza. Tudo isso aqui tá junto, tá? Para pegar a pizza faz parte disso aqui. Todo esse período é adverbial temporal. Dentro desse período adverbial temporal tem duas orações. Eu vou ter um outro desmembramento. Quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza. Essa é principal em relação a essa. Porque os porquinhos vão abrir a porta. Isso eu entendo. Agora, para pegar a pizza, não. Isso é uma finalidade. Para que eles vão abrir a porta? Para pegar a pizza. Se isso é uma finalidade, é uma circunstância. Se é uma circunstância, é um advérbio. E se não existe sozinho, está ordenado abaixo. Como está ordenado abaixo? Subordenada. Como está indicando uma circunstância adverbial. É um advérbio. Que circunstância é essa? Finalidade. Qual é o objetivo deles abrirem a porta? Para, a fim de que peguem a pizza. Adverbial final. Entendido, gente? Entendido? Alguma dúvida por enquanto? Sim, não, talvez. Robson e Karine, entendido? Sem dúvidas. Ficou mais claro agora que são orações subordinadas adverbiais? Vocês entenderam a relação entre os advérbios, que eles indicam circunstâncias, e as adverbiais vão fazer isso também como orações? Isso ficou nítido na cabeça de vocês? Só para ver se ficou mesmo, eu não pulei à toa, tá? Aqui tem uma imagem. Eu vou dar um F5 para ver se vai. Espero que vá. Vamos lá. Foi. Bom, o tambor soa porque é oco. Isso aqui, ó, o tambor soa. Faz sentido sozinho. Aqui, oração principal. Por que é oco? Isso não faz sentido sozinho. Isso depende de alguma coisa. Se depende de alguma coisa, é ordenado abaixo. Essa oração está ordenada embaixo dessa aqui. Ok? Subordinada. É um substantivo? O tambor soa isso? Não, não faz sentido. O tambor soa algum nome? Não, não é o caso, tá? O tambor soa o qual é oco? Não, não é um adjetivo. Só uma circunstância. Que circunstância? Uma causa. Por quê? Responde a pergunta literalmente por quê. Por que ele soa? Porque é oco. Ou seja, isso aqui é a oração principal. Isso é uma oração subordinada, porque está abaixo, ordenada abaixo, subordenada. Adverbial, porque indica uma circunstância. Temporal, porque a circunstância tem. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Ó, um verbo, gasta. Divido aqui. Consome o ferro. Dois verbos, duas orações. Isso aqui, ó. A preguiça gasta a vida faz sentido sozinho? Faz. Tá em cima. No mínimo, tá? Ou no mesmo nível de alguma coisa. Como a ferrugem consome o ferro faz sentido sozinho? Não. A menos que eu tenha um contexto anterior. Portanto, tá aqui. Subordinada. O que está acontecendo aqui? A preguiça gasta a vida? Isso. A preguiça gasta a vida algum nome? Não, não é um substantivo. A preguiça gasta a vida a qual a ferrugem consome ferro? Não, não é um adjetivo. Lembrem, eu substituí o pronome relativo por o qual para comprovar que era um adjetivo. Poderia falar que a preguiça gasta a vida feliz? Não é isso que está falando. Não é isso, tá? Isso aqui é uma circunstância. Que circunstância? De comparação. Eu estou comparando a situação da preguiça gastando a vida, ou das pessoas preguiçosas, com a ferrugem consumindo ferro. Da lentidão. Preguiça é lenta. É essa a circunstância de comparação. Tudo bem? Admiravam muito, embora não o conhecesse pessoalmente. Admirava ele. Pode existir sozinho. Está completo, faz sentido, eu entendo. Embora não o conhecesse pessoalmente, não faz sentido sozinho. Aqui. Olha o nível. Níveis diferentes. Embora eu não o conhecesse pessoalmente, subordenada. Subordenada o quê? É uma circunstância, portanto adverbial. Que circunstância? Quando eu falo embora, eu já concedo para o leitor a ideia de que o fato de eu não o conhecer não era suficiente para eu não o admirar. Concessivo. Se eu o conhecesse, não o condenaria. Se o conhecesse, se essa hipótese fosse preenchida, se essa condição fosse preenchida, você não o condenaria. Isso é principal. Aqui eu tenho uma adverbial condicional.
Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas. Cuidado. Cuidado com o como. Eu falei isso na aula, no áudio. Aqui o como não é comparativa. Conforme. Existe uma leitura possível de comparativa, mas mais forte que ela é uma leitura de conformidade. O que é isso? Da mesma forma que, conforme, forma, conforma, da mesma forma. Da mesma forma que diz o povo, tristezas não pagam dívidas. Acaba sendo uma comparação, mas a ideia vai além de comparação. É uma ideia de eu estou fazendo do mesmo modo. É essa a noção de circunstância. Portanto, aqui essa é uma adverbial conformativa. A fumaça era tanta, o tanto já indica uma consequência depois. Tá? Primeiro teve fumaça. Como consequência de tanta fumaça, eu mal podia abrir os olhos. Ordenada abaixo, subordinada. Adverbial porque é uma circunstância. Qual é a circunstância? Consequência consecutiva. O futuro se nos oculta para que nós o imaginemos. Com qual finalidade o futuro é ocultado para nós? A fim de que nós o imaginemos. Oração subordinada, adverbial final. Indica a finalidade. À medida que se vive, se aprende mais. Eu tenho uma proporção aqui, ó. Eu tenho uma balança. À medida que isso aqui, proporcional. É diferente da comparativa. Eu não estou falando como. Eu tô medindo, literalmente, ó. A medida. Eu estou proporcionando coisas. Eu estou colocando coisas numa balança. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Em que tempo os povos se levantam? Quando os tiranos caem. Talvez, só talvez eu tenha perguntado que horas são e eu tenha colocado essa frase de propósito, tá? Quando os tiranos caem, aqui eu não estou falando do tiranos no sentido grego, porque no sentido grego essa palavra significa só alguém que não foi eleito pelo povo, que tirou o rei antigo à base da força. Normalmente ele matava, os tiranos matavam o rei antigo. Enfim, eu não estou falando disso, eu estou falando de tirano mesmo, de pessoas que governam para poucos, que não estão nem aí para ninguém. E aí, eu espero que esteja fazendo sentido na cabeça de vocês o porquê que eu perguntei que horas são, em que país nós estamos e por que a atividade 16 fala sobre um Brasil em que tem mais de 100 mil pessoas mortas de Covid, tá? Enfim. Chegamos à fazenda quando anoiteceu. Em que momento? Em que tempo? Quando anoiteceu. Adverbial, temporal. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ficou clara essa questão de que elas são bem menos unidas? As adverbiais, por elas serem adjuntos, elas são bem menos unidas do que as substantivas. Porque todas as substantivas são complementos do verbo. Sem elas, o verbo não faz sentido. Eu quero que você preste atenção. Objeto direto do verbo. Tá assim, ó. O meu desejo é que vocês prestem atenção. Predicativo do sujeito. Sem isso aqui não faz sentido. O meu desejo é o que? Se eu faço a pergunta o que é porque é um complemento. Precisa. Olha a ligação do jeito que tá. Olha aqui a minha mão. Muito junto. Tá? É desejável que vocês prestem atenção. O que é desejável? Sujeito. Isso é uma oração substantiva. Adjetiva. São dois tipos. Relembrando de novo. A restritiva é a mesma coisa. Tá subordinada, mas ela tá assim em relação ao substantivo da principal. Vamos ver. O menino que faltou, o menino de quem falei ontem não veio hoje. O menino não veio hoje. Que menino? Eu vou fazer essa pergunta porque semanticamente, por eu ter colocado o artigo, eu preciso disso aqui. Senão não faz sentido. A adjetiva explicativa, ela já não é assim. Ela é assim. Porque ela é um adjunto. Ela é igual às adverbiais. Ela só está colocada aqui, encaixada. Ela não está literalmente ligada, concatenada. Ela só está colocada aqui. Porque ela é um adjunto, eu posso tirar. Meu primo, que é vagabundo, não trabalha. É óbvio que quem não trabalha é vagabundo. Aliás, eu só estou falando que ele é vagabundo porque ele não trabalha. Esse que não trabalha está embaixo de vagabundo. Normalmente a explicativa, ela explica por que eu disse um outro adjetivo. Por que eu falei que ele é vagabundo? Porque ele não trabalha. Lembram disso? As adverbiais também vão estar aqui. Porque elas especificam uma circunstância. Seja ela causa, daí causal.
A conformidade com a qual algo ocorre, conformativa. A finalidade final. A consequência de alguma coisa principal, consecutiva. Que mais? A comparação com relação a alguma coisa, comparativa. Em que medida? Proporcional. Tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer alguma colocação? Tem algo que não tenha feito sentido? Não? Bom, gente, ok, então era isso. Muito obrigado por ficarem até agora. Vou anotar o positivo de vocês. Um beijo, um abraço, um aperto de mão para vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas e caso tenham ficado com vergonha, me chamem no privado, tá bom? Um beijo. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.